pertencem, meu Senhor, para que eles sejam fiéis a Ti, para que também nesta área eles glorifiquem o Seu nome e que o Senhor os ensine, meu Senhor, que é o Senhor que faz prover sempre, todos os dias sobre suas vidas. Assim nós pedimos ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém? Vamos abrir o texto sagrado no livro de Ruth. Nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões sobre esse livro da Escritura, livro de Ruth. Hoje nós vamos considerar os versos 1 ao 5. Essa será a nossa primeira porção na reflexão desse livro. Certo. Todos acharam? Ruth, capítulo 1, versos 1 ao 5. Passamos a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Nós vamos refletir nessa noite, mas antes vamos orar mais uma vez, rogando a graça do nosso Deus que nos abençoe através da sua palavra. Oremos. Nosso Deus bendito e eterno, mais uma vez oramos a Ti, pedindo a Tua bondade e misericórdia. Fala conosco através dessa porção do texto sagrado, alimenta o nosso coração, nos conduz, nos corrija, nos orienta, aplica a Tua palavra segundo a Tua vontade para cumprir o propósito do Senhor em nossos corações, em nossa vida. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós temos que tomar decisões nessa vida. Todos nós temos que fazer escolhas. Algumas delas são importantes, outras não têm muita importância, e outras são cruciais, são de extrema importância. O fato é que não temos como fugir das escolhas que teremos de fazer no decorrer de nossas vidas, no nosso caminhar cristão aqui na Terra. Teremos de lidar com várias escolhas. E existem alguns elementos que estão muito relacionados às escolhas que nós tomamos em nossas vidas, e esses elementos devem ser considerados na hora em que tivermos diante de tomar alguma decisão. O primeiro desses elementos é aquilo que, o elemento influenciador, é aquilo que nos encoraja a tomar a decisão, aquilo que nos influencia. Nós sempre fazemos escolhas influenciados por algo ou por alguém. Isso deve ser considerado na hora de tomarmos as nossas decisões. Outro elemento muito importante
relacionado às decisões que tomamos, relacionado às escolhas que fazemos, são as consequências, né? O fruto, o fim que nós pretendemos alcançar com aquela escolha. Então, esses são dois elementos que estão relacionados às decisões que tomamos, às escolhas que fazemos em nossa vida. O mundo prega, uma das filosofias do mundo faça suas escolhas com base no que diz o seu coração e assim você encontrará a felicidade. Veja, a intenção do mundo, a filosofia do mundo é perseguir a felicidade com as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas devem ser feitas em vista da felicidade, em busca de uma felicidade. E a gente sabe que, segundo as filosofias do mundo, felicidade muitas vezes é sinônimo de sentir-se bem, de estar confortado, de sentir-se seguro, de desfrutar de prazeres da carne, da terra, de possuir bens, de ser conhecido, ou de coisas desse tipo. O elemento motivador é aquilo que está no coração. O mundo prega, faça suas escolhas buscando a felicidade e faça suas escolhas seguindo o que diz o seu coração. Esse é o elemento motivador, né, daqueles que perseguem a felicidade aqui na Terra, aqueles que fazem escolhas buscando a sua felicidade, tendo a felicidade como alvo, eles buscam seguir o que diz o seu próprio coração. O cristianismo, no entanto, nos ensina a fazer as nossas escolhas com base em nossa fé, para assim alcançarmos o nosso propósito aqui na Terra, que é não necessariamente a nossa felicidade, não prioritariamente a nossa felicidade, mas a glória de Deus, para que um dia nós encontremos a felicidade eterna. Então, perceba a diferença entre as filosofias do mundo e o que ensina o cristianismo, o que ensina a palavra de Deus. Cristo, o Evangelho, nos ensina a sermos influenciados pela sua palavra, pela nossa regra. Quando eu digo pela nossa fé, estou me referindo à nossa regra de fé e prática, ao que ensina a Escritura, as instruções da palavra de Deus, as suas promessas, as suas leis, o seu direcionamento. Esse deve ser o elemento motivador das nossas escolhas. E a finalidade, aquilo que é alvo com nossas escolhas, deve ser a glória de Deus, deve ser glorificar a Deus, ainda que isso custe desconforto para nós, perdas, sofrimentos, angústias. Mas a nossa finalidade nunca deve ser a nossa felicidade, mas a glória de Deus. E um dia, essa felicidade chegará até nós e chegará de forma eterna, não passageira, como acontece aqui no mundo. O nosso texto, irmãos, nos induz a considerar essas coisas, tudo isso que eu falei até agora, pois ele trata de uma família que teve de lidar com um momento muito difícil em que decisões deveriam ser tomadas. A escolha de Elimeleque, que era o pai dessa família, nos ensina precisamente como lidar com as escolhas que nós temos que fazer, especialmente em tempos de aperto e de adversidades. Por isso, o nosso tema será a fé como principal influência em nossas decisões. Esse é o tema do nosso sermão. E eu quero refletir sobre isso a partir do nosso texto. Então vamos ao nosso primeiro ponto, verso 1. O nosso primeiro ponto nos apresenta um contexto que requer uma escolha. Veja aí a parte A do verso 1, que diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Veja, o autor do livro de Ruth, antes de nos apresentar a família de Elimeleque e as escolhas que essa família fizeram em sua vida, primeiro ele nos dá duas informações importantes relacionadas ao contexto em que viveu aquela família. A primeira informação é em que lugar da história de Israel os fatos que envolveram essa família. Então, a segunda informação é um contexto mais preciso do que aconteceu com aquela família. Então, vamos lá. A primeira informação que ele nos dá é
em que período da história de Israel aconteceu o que ele vai narrar no texto. Isso aconteceu no período dos juízes. Veja aí a introdução do texto que diz: nos dias em que julgavam os juízes. Veja, o período dos juízes vai ali depois da morte de Josué até quando o rei Saul foi ungido rei, até o início da monarquia de Israel. Esse é um período de mais ou menos de 300 a 400 anos de história vivida pelo povo de Israel. Esse foi um período de muita instabilidade. Instabilidade política, instabilidade social e principalmente espiritual. Para termos uma ideia do quadro geral, né, desse período da história de Israel, basta lermos o último verso do livro do Juízes, no capítulo 21, verso 25, eu vou citar para vocês, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Veja, o autor dizendo que naqueles dias, nos dias em que os juízes julgavam, não havia rei em Israel, e então o povo fazia o que achava mais reto. Entende? A moralidade era o próprio coração. Aquilo que eles achavam ser certo, ou mais certo, era aquilo que eles faziam. A palavra de Deus não era honrada, a lei de Deus não era honrada nesse período. Então, a primeira informação que o autor nos dá é que essa família viveu nesses dias, nos dias em que os juízes julgavam. Esse, como eu disse, foi um período de muita instabilidade espiritual. Se você fizer a leitura do livro do Juízes, você vai se deparar com isso que eu vou falar para você. Você vai ver que o povo dá as costas para Deus, segue o seu próprio caminho ou segue outros deuses. Então, Deus visita o povo com sua disciplina. O povo se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus, clama a Deus, clama por misericórdia. Deus levanta um juiz e resgata esse povo. Enquanto esse juiz está vivo, o povo se submete a Deus, mas depois o juiz morre, o povo se afasta de Deus de novo. Deus visita de novo com sua disciplina, e esse ciclo vai se repetindo no decorrer do livro do Juízes. Então, basicamente, o que acontece no livro de Juízes é isso. Então, essa família viveu nesse tempo, nesse contexto social, nesse contexto religioso, ok? Essa é a primeira informação que temos. A segunda informação está logo na continuação do texto, diz que houve fome naquela terra, ok? Houve fome naquela terra. Que terra é essa? A terra de Israel. E mais precisamente, especialmente em Belém de Judá, que é onde habitava aquela família. Então, houve fome naquela terra. Esse foi um contexto de escassez, um contexto de fome, ok? A razão dessa escassez, o autor não nos informa. Nós podemos inferir que a razão seja com base no contexto dos juízes. Então, muito provavelmente, deduzimos do contexto histórico, da informação que ele nos dá, do tempo em que eles viveram, que essa fome, muito provavelmente, tenha acontecido justamente por uma visitação de Deus disciplinando o seu povo. Isso era comum no contexto da época. Então, muito provavelmente, essa fome foi um ato de disciplina de Deus visitando o seu povo para resgatá-lo, para trazê-lo de volta ao arrependimento, para que ele se arrependesse dos pecados e se voltasse para o Senhor. Amém, irmãos? Um detalhe importante no texto, que nós não podemos deixar passar, é que, coincidentemente, a fome também afetou Belém de Judá, cujo significado é casa do pão. A palavra Belém é a junção de duas palavras hebraicas que juntas significa casa do pão. Em outras palavras, faltou pão na casa do pão. Esse é o contexto. Faltou pão na casa do pão. A escassez chegou em Belém. E aquela era uma região rica no cultivo de trigo, de uva, de cevada, de amêndoas e outros alimentos.
Mas na ocasião aqui, a escassez era predominante. Faltou pão na casa do pão. Aquela circunstância colocara não somente a família de Elimeleque, mas todos os demais habitantes daquela região diante de uma escolha. A escassez chegou e todo aquele povo que habitava em Belém, eles teriam de tomar uma decisão na vida deles. O que fazer diante da escassez? O que é que eles tinham que fazer? Eles deviam permanecer na terra, que aquela era a terra prometida, a terra da promessa, se humilhar diante de Deus e confiar em sua provisão, confiar em sua misericórdia, em sua graça, em seu perdão. Enfrentar a escassez confiando em Deus, se humilhando diante do Senhor. Ou, outra alternativa, seria buscar pastos verdejantes de outras terras, como as de Moabe, por exemplo. Esta era uma decisão que eles tinham de tomar. E Elimeleque, junto com a sua família, tomaram a decisão. Nós vamos analisar daqui a pouco a decisão que eles tomaram diante desse contexto. Amém? Vejamos então o que fez Elimeleque, a sua família, e nós chegamos no nosso segundo ponto, uma escolha aparentemente sábia. Veja comigo o restante do capítulo, do verso 1 e o verso 2. O texto diz: E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Observe comigo, irmãos, antes de refletirmos sobre a escolha de Elimeleque e sua família, nós vamos primeiro conhecer essa família. O autor nos apresenta essa família. Essa era uma família composta por 4 membros, né? O pai, a mãe e 2 filhos. Vamos primeiro conhecer essa família, depois nós refletiremos sobre a decisão que eles tomaram. Então, o texto primeiro nos apresenta o pai dessa família, o líder desse lar, que é Elimeleque. Elimeleque também é a junção de 2 palavras hebraicas, que juntas significa Deus é o meu rei. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Vocês sabem o quanto que o significado de nomes na literatura hebraica, na cultura hebraica, é significante. Não é como nós aqui hoje. A esposa de Elimeleque se chama Noemi, que significa bondade, agradabilidade, doçura. Esse era o significado do nome de Noemi. O seu filho Malom, possivelmente, Malom significa estar fraco ou doente. É possível que ele tenha passado por alguma doença que marcou a vida dele, e esse episódio gerou o seu nome Malom. O outro filho, chamado Quilion, possivelmente também significa definhando, falhando. Provavelmente esses são os significados de Malom e de Quilion. Pois bem, esta é a família cuja história se destaca na narrativa de nossa passagem. Agora, diante do contexto de falta de pão na casa de pão, como acabamos de considerar, pensemos então sobre a decisão tomada por Elimeleque e pelos seus familiares, juntamente com eles. Veja, o que foi que eles decidiram diante daquele contexto de escassez? Eles tinham a decisão. Eles podiam ficar na terra, né, junto com seus irmãos, junto com seus companheiros ali, junto com seus irmãos, se humilhar diante de Deus, se submeter à disciplina do Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor, esperar que o Senhor mandasse chuva, mandasse pão para a casa do pão. Eles podiam fazer essa escolha. E eles também podiam sair da terra e buscar pastos verdejantes, terras que tivesse produzindo na época. E foi exatamente, irmãos, o que eles decidiram fazer. Eles decidiram sair de Belém em direção a Moabe, cerca de 80 quilômetros de distância. Lugar que naquele momento havia boas colheitas. Eles olharam para os pastos de Moabe. Então, Elimeleque saiu de Belém
deixou a sua terra, deixou seus irmãos e foi para Moabe. Ele buscava, irmãos, o bem-estar de sua casa. Ele buscava prosperidade, ele buscava conforto, ele buscava estabilidade. Se alguém perguntasse, mas Elimeleque, por que você vai fazer isso? Por que você vai deixar a terra dos seus pais? Dos seus irmãos, ele poderia dizer, porque eu quero dar o melhor. A minha escolha é porque eu estou pensando na minha família, eu quero dar o melhor para a minha família. Mas será, irmãos, será que de fato eles fizeram a escolha certa? Será que essa foi uma boa escolha? Será que esta decisão foi influenciada pelas motivações corretas? Será que essa escolha glorificava o Deus de Elimeleque? O Senhor é o meu rei, Deus é o meu rei. Bem, irmãos, esta não era uma escolha simples. Não era uma escolha baseada apenas em uma questão geográfica, não, de forma nenhuma. Esta era uma escolha que envolvia, acima de tudo, questões teológicas. Observe o que estava em pauta no êxodo da família de Elimeleque em direção a Moabe. Eu quero considerar para vocês o que é que está sendo, o que é que está envolvendo essa decisão que eles tomaram de sair de Belém até Moabe. Veja, em primeiro lugar, eles estavam saindo da terra das peregrinações dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a qual foi dada por Deus de maneira extraordinária aos seus antepassados. A terra que custou a morte de muitos dos seus irmãos antigos. Eles estavam saindo dessa terra. Eles estavam saindo da terra que Deus escolheu para que o seu povo habitasse, na qual seria estabelecida a sua aliança com Israel. Onde eles desfrutariam de um relacionamento com o seu Redentor, aquele que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, onde eles experimentariam as bênçãos de Deus e certamente a sua disciplina quando eles errassem. Quando nós lemos Êxodo capítulo 6, do verso 7 a 8, nós lemos as seguintes palavras. O Senhor dizendo, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Veja, esse texto, o Senhor começa com as palavras da aliança, dizendo, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Veja, Deus está focando na aliança, Deus está dizendo, eu entro numa relação pactual com vocês, e essa aliança nós viveremos na terra que eu jurei dar a vossos pais. Vos darei essa terra por possessão. Pois bem, é dessa terra que Deus falou essas palavras, que eles estavam saindo. Aquela foi a terra que o povo de Deus, irmãos, quando escravo no Egito, tanto desejava possuir, desejava conhecer, com base nas promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam saindo dessa terra, da terra prometida. Mas não somente isso, irmãos, não somente isso. Eles estavam saindo da terra que abrigava a arca do Senhor, que abrigava as tábuas da lei e o seu tabernáculo, onde o culto a Deus era realizado, onde os holocaustos eram oferecidos em busca de perdão e reconciliação com Deus. Isso não existia na terra de Moabe, só onde eles estavam. Eles estavam saindo do lugar onde os salmos eram cantados, onde Deus era adorado e onde a lei do Senhor era a instrução. Eles estavam se afastando da terra que sediava as festas que celebravam os atos do Senhor na história, como a Páscoa, como a festa das cabanas, Pentecostes e etc. Eles estavam saindo da terra da promessa, o lugar que Deus escolheu para que eles habitassem. Eles estavam abandonando seus irmãos para se juntarem a estrangeiros. Entende o que é que envolve nessa decisão que eles tomaram? Tudo isso. Agora nós devemos considerar não somente a saída deles, a terra de onde eles estavam saindo, nós também devemos considerar o lugar para onde eles estavam indo. Eles estavam indo, irmãos, para uma terra de povos inimigos do Senhor.
Os moabitas eram descendentes do relacionamento incestuoso da filha mais velha de Ló com o próprio pai. Na lei de Deus havia a seguinte ordem com relação aos moabitas. Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio. Vamos ver o que tem na lei de Deus escrito acerca do povo a quem eles se uniriam. Deuteronômio 23, versos 3 e 4. Observe comigo para onde eles estavam indo, com quem eles se juntariam. Observe comigo, irmãos, com atenção. Deuteronômio 23, verso 3 diz assim: nenhum amonita ou o quê? Qual é o nome que vem depois? Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Veja, o Senhor estabeleceu uma lei proibindo a entrada de moabitas na Assembleia do Senhor. Por quê? Por que razão o Senhor estabeleceu isso na sua lei? Por que razão? O verso 4 vai dizer: porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Peor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Veja, os moabitas não socorreram o povo do Senhor com pão e água quando eles peregrinaram rumo à terra prometida. E ainda eles contrataram Balaão para amaldiçoá-los. Irmãos, ironicamente, eles foram buscar pão na terra de quem negou pão e água para o seu próprio povo. Olha para onde eles estavam indo. Além disso, irmãos, eles usaram as suas mulheres para seduzir os israelitas, a fim de que eles adorassem a Baal Peor, coisa que custou a morte de 24 mil israelitas. Você pode ler depois no livro de Números, dos capítulos 22 até o 25, e no capítulo 31, verso 16, você vai ver isso. Eles usaram as mulheres moabitas para persuadir os homens, para se envolver com os homens israelitas, para fazê-los adorar outros deuses, para que eles se apartassem do Senhor. Pois bem, ele estava indo se unir com esse povo. Entende que a questão não é só de onde eles estavam saindo, mas também para onde eles estavam indo. A última observação aqui, irmãos, Elimeleque estava arriscando seus filhos a tomarem mulheres estrangeiras como esposas, o que era proibido na lei do Senhor. Você pode ler depois de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Ele estava saindo com 2 filhos solteiros para a terra dos moabitas, inimigos de Deus. Esses 2 filhos solteiros um dia iriam casar, não ia? Você acha que lá era mais fácil ele encontrar moabita ou israelita? Dificilmente eles encontrariam israelita naquele lugar. Então ele estava arriscando aqueles filhos tomarem mulheres estrangeiras, coisa que era proibido na lei do Senhor. Segundo Deuteronômio 7, versículo 3. Você entende as coisas que estão envolvidas na decisão que esse homem tomou junto com a sua família. Você entende isso? Agora, irmãos, mesmo diante de todas essas questões, eles decidiram ir a Moabe. Não se submeteram ao Senhor e à sua vontade. Deliberadamente o nome Elimeleque, Deus é o meu rei, estava sendo desonrado. Ele queria, de fato, autonomia. E com a sua escolha, ele estava dizendo: eu sou o meu rei. Imagine todas as vezes que alguém chamasse por Elimeleque, ele podia se lembrar: Deus é o meu rei. Mas a sua escolha diz
que ele decidiu ser autônomo e decidiu ser o seu próprio rei. O que importa, é como se ele estivesse dizendo, o que importa é o que eu quero e não o que Deus quer. E eu prefiro conforto, estabilidade, a sofrer restrições e dificuldades na terra de Deus. Eu prefiro a estabilidade dos moabitas do que sofrer na terra de Deus essa escassez. E como disse um autor, irmãos, na cabeça deles, talvez seja melhor estar nos campos verdejantes e sem o bom pastor, do que no vale da sombra da morte com o bom pastor. Essa foi a decisão dessa família. E esta não foi uma escolha sábia. Amém, irmãos? Nosso terceiro ponto: toda escolha tem consequências. Quais foram, então, irmãos, as consequências da escolha desse homem juntamente com a sua família? Veja o verso 3, o que é que diz. O verso 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Irmãos, em Provérbios, capítulo 14, verso 12, nós lemos as seguintes palavras. Diz o texto: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O que aconteceu com Elimeleque foi o cumprimento literal desse provérbio. Ele que esperava encontrar a prosperidade lá em Moabe, encontrou a morte, encontrou o fim da sua vida. Não sabemos ao certo se a causa de sua morte foi uma consequência direta de sua desobediência em ter saído da terra prometida. O autor não se preocupa em precisar esta informação, mas o fato é que Noemi teve que enterrar o seu marido em uma terra estrangeira, longe da terra da promessa, longe da terra dos seus antepassados, longe da terra dos patriarcas, longe da terra da promessa, longe da terra da aliança, coisa que era de extrema importância para os patriarcas. Veja, lembra lá no livro de Gênesis, quando José, assume a liderança, ele só está embaixo do faraó lá no Egito, e ele manda o seu pai vir para o Egito com toda a família, e o pai dele vem com toda a família, eles vão habitar em algum lugar lá do Egito. Então, ali eles tinham estabilidade, José estava ali sustentando a sua família, mas Jacó, quando estava morrendo, perto da morte, ele fez José jurar que quando ele morresse, fosse enterrado na terra da promessa, onde os seus pais peregrinaram. Ele disse: eu quero ser enterrado lá onde foi enterrado Abraão, onde foi enterrado Isaac, eu quero ser enterrado lá. Você jura? E ele fez José jurar para que ele fosse enterrado lá. José, no final da sua vida, ele disse: certamente em algum momento Deus vai visitar o seu povo e vai tirá-los daqui, eu peço que você me leve para lá. E aí a Bíblia diz que quando Deus liberta o povo do Egito, sob a liderança de Moisés, eles tiraram os ossos de José do Egito para enterrar na terra prometida, na terra da promessa. Mas Noemi agora está enterrando seu esposo na terra estrangeira, na terra de quem negou pão para o povo de Deus. Vocês estão entendendo aqui a questão? Noemi, agora viúva, perdeu o provedor do seu lar, mas a sua situação, irmãos, ainda não era extrema, pois o texto diz que ficou ela, diz aí o texto, ficou ela com seus 2 filhos. Sendo Noemi viúva, o seu sustento passou a depender dos seus filhos. Elimeleque, que buscava prosperidade, encontrou a morte. Noemi agora está viúva, enterrou seu marido longe da terra da promessa, mas ela ainda tem o seu sustento, porque ela tem dois filhos que podem trabalhar, que podem sustentá-la, mas agora, depois da morte do seu marido, eles estavam diante de outra escolha. Quando o seu marido morreu, eles tiveram de tomar outra decisão.
Qual era a decisão que eles tinham que tomar, irmãos? Eles podiam reconhecer que foi um desastre a saída da sua família, da terra dos seus irmãos, e humildemente voltar para lá. Ou eles podiam permanecer em Moabe em busca de prosperidade. O que fazer diante de uma situação dessa? Eles podiam ter voltado ou não? Podiam ter voltado. Eles podiam ter considerado a escolha que fizeram, a decisão que tomaram de sair da terra dos seus pais. E eles viram que não foi bênção que eles encontraram, mas eles perderam o sustentador daquela casa. Eles podiam dizer, vamos voltar para a nossa terra. O que foi que eles decidiram, irmãos? O que fazer numa situação como essa? O que eles fizeram? O verso 4 diz que eles permaneceram em Moabe. Eles não voltaram. Eles ficaram lá. Veja, o verso 4 diz, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Decidiram permanecer no plano de Elimeleque. Afinal, em Moabe havia comida, né? Havia estabilidade, havia conforto. Isso é o que mais importava para eles. E Noemi ainda tinha os seus 2 filhos que poderiam dar-lhe sustento. Então eles permaneceram. E além disso, ainda tomaram mulheres de lá em matrimônio. Coisa que, como eu disse, era contra a lei do Senhor. Mas isso não parecia ter muita importância para aquela família. E quem sabe eles poderiam ter filhos e dar netos a Noemi para alegrar o seu coração e perpetuar, a sua descendência, a sua genealogia. Isso podia acontecer. Mas como vimos anteriormente, irmãos, toda decisão trará o quê? Consequências. Eles decidiram ficar. Isto por 10 anos, como diz o texto. Quais foram, irmãos, as consequências? O verso 5 diz, aqui estamos no nosso 4º ponto, mais morte em Moabe. O verso 5 diz, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Seus 2 filhos também morreram. E o pior, se ele deixar descendências, se eles deixar descendentes, o que era terrível em Israel. Noemi perdeu a sua família e teve agora que enterrar, além de seu marido, seus 2 filhos em terras estrangeiras, longe da terra da promessa. Ela se tornou uma viúva sem filhos. Sabe o que isso quer dizer? Viúva sem filhos quer dizer viúva sem sustento. Provavelmente em sua idade seus pais já haviam morrido, ela não tinha a casa dos pais para recorrer. Não lhe restou mais nada, irmãos. Moabe, que lhe daria o pão, tirou-lhe a família. Noemi, que abandonou a sua terra e seu povo em busca de conforto e prosperidade, encontrou o mais terrível sofrimento. Porque eles não tomaram a decisão que honrava a Deus. Porque eles não estavam preocupados com a glória de Deus, mas com o seu conforto, com estabilidade e com a sua prosperidade. É assim, irmãos, que começa o livro de Ruth, com uma história muito triste, de dar dó, mas de dar dó mesmo. Mas o Senhor é especialista em mudar o quadro e transformar os desastres em bênçãos, não é isso? Mas isso é coisa para os próximos episódios do livro. Agora, resta-nos considerar as lições que podemos extrair do que observamos até aqui. Então, tenho aqui algumas aplicações daquilo que nós refletimos até aqui. Veja, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma família que não honrou a Deus com suas escolhas, que fizeram escolhas, decisões extremamente importantes, com base no seu bem-estar, não com base na palavra de Deus, visando a prosperidade e não a glória de Deus. E o que eles encontraram foi um desastre, tristeza. Noemi agora está só, sem
o seu esposo, sem os seus filhos, longe da terra da promessa, longe dos seus irmãos, longe dos seus parentes. Veja que sofrimento, veja que situação. É assim que começa o livro. Amém, irmãos? Espero que o Senhor nos abençoe na reflexão dos demais textos. Por ora, vamos considerar aqui alguns pontos a título de aplicação, com base naquilo que refletimos até aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, aprendemos com a família de Elimeleque que em qualquer momento, e principalmente os mais difíceis, não devemos tomar decisões contrárias à vontade de Deus. É melhor o vale árido com um bom pastor do que os pastos verdejantes sem ele. O propósito, irmãos, de nossas escolhas, de nossas decisões, deve ser a glória de Deus e não o nosso conforto. Amém? O crente, ele deve ser conduzido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem deve orientar as suas escolhas, orientar as suas decisões, influenciá-lo na hora de suas decisões. Ele deve fazer escolhas que glorifiquem o nome do Senhor, que agradem o nome do Senhor. E para fazer isso, ele deve seguir a instrução da palavra de Deus, a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Por que, irmãos, é melhor eu tomar a decisão que glorifica a Deus, ainda que isso não me traga conforto? Por que isso é o melhor para mim? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para nós, como eu citei no texto anteriormente, há caminhos que para nós parecem direito, mas que levam à morte, que levam ao desastre. Nós não conhecemos nada além de um palmo à nossa frente, nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Escolhas sábias são aquelas escolhas que são pautadas, influenciadas pela palavra de Deus e que têm a finalidade de agradar o Senhor, de glorificar o Senhor, a despeito dos resultados. Amém? Em segundo lugar, irmãos, aprendemos que em momentos de aperto, somos tentados a fazer escolhas que nos livram do incômodo, do sofrimento e da aflição. Normalmente, em contextos assim, as escolhas são precipitadas e não glorificam a Deus. É isso que acontece. Às vezes, o Senhor envia a escassez para a nossa vida. Às vezes, o Senhor envia um momento de provação, um momento de angústia, um momento de dificuldade. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dobrar o joelho no chão, buscar o nosso refúgio, que é o Senhor, se refugiar no Senhor, até que a tempestade que foi enviada por Ele, Ele mesmo atire de nós. É isso que nós devemos fazer. É isso que eles deviam fazer. Essa escassez, Senhor, é sinal da Tua repreensão, é sinal de que nós estamos pecando, precisamos nos arrepender. Então eu vou me humilhar diante do Senhor, mas vou confiar no Teu cuidado, na Tua proteção, no Teu sustento. Eis-me aqui, estou aqui, me ajude, Senhor. Afasta de mim essas provações, me ajuda a vencê-las, a não apostatar da fé, nem fazer escolhas que não glorifiquem o Teu nome. Essa deve ser a nossa postura, a nossa posição. Mas normalmente o que é que nós fazemos? Tentamos driblar, fugir dessa fase. Driblar o sofrimento, a angústia, o contexto, a escassez que o Senhor manda para nós, para trabalhar no nosso coração. Nós queremos desviar isso aí. Normalmente quando fazemos isso debaixo de pecado. Quer um exemplo? Pense no casal que está enfrentando tribulações, dificuldades no relacionamento. Aí o camarada diz: eu não aguento mais, eu vou separar. Se veio tribulação, dificuldade no seu casamento, se submeta ao Senhor, ore, se conserte, busque graça do Senhor. Não tente driblar as coisas que o Senhor envia até nós, porque Ele envia para tratar do nosso coração. Lembre-se do que Paulo disse aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas são essas? Momentos de escassez.
de sofrimentos, de angústia. Essas coisas cooperam para o nosso bem eterno, ainda que nós não vejamos bem nenhum, mas o Senhor está operando em nós, produzindo o bem de nossas almas, o bem eterno. O Senhor usa o sofrimento para abrir o nosso coração e fazer-nos depender dele cada vez mais. Mas muitas vezes nós queremos driblar essas coisas, passar por cima, e nós não nos submetemos ao Senhor. Nós não devemos agir assim. Não devemos, em hipótese alguma. Amém, irmãos? Agora veja, o nosso contexto é um pouco diferente do contexto. O nosso contexto de hoje é diferente do contexto desses crentes do Antigo Testamento. Os crentes, eles tinham uma terra. Naquela terra estava o tabernáculo do Senhor, estava o templo, havia um lugar para adoração, havia um lugar determinado onde o Senhor escolheu para habitar o seu nome, onde os sacrifícios eram oferecidos, onde a lei era ensinada. Era assim que o evangelho era administrado nos termos da antiga aliança. Na nova aliança, Cristo veio instalar uma nova fase do reino de Deus. Então, nós não temos mais uma terra santa em que nós temos que estar lá adorando. Não, o templo agora, o lugar da adoração é a igreja. E a igreja, ela pode adorar aqui, ela pode adorar em qualquer cidade, debaixo do pé de caju, dentro de um templo, na chuva, no sol. Nesse sentido, nosso contexto é diferente. Mas com relação ao nosso envolvimento com a obra de Deus, muitas pessoas decidem deixar de enfrentar as lutas que há dentro da igreja e tenta sair da igreja. E tenta buscar outros lugares porque é um lugar mais confortável. Então, com relação ao nosso envolvimento com a obra de Deus, nós somos muito negligentes quanto à sua vontade. Muitos de nós seguimos o mesmo caminho de Elimeleque. Nós queremos nos envolver não queremos nos envolver com o povo de Deus e com seus problemas. Não queremos de lidar com as diferenças dos nossos irmãos. Preferimos evitar os sofrimentos advindos da nossa fé. Preferimos não nos envolver, ficarmos em paz, confortáveis. É melhor ficar apenas sendo servido na igreja. Recebendo, não é assim? Sendo servido na igreja, sendo servido pela igreja, do que servi-la. Muitas vezes nós queremos autonomia e negligenciamos a vontade de Deus de servir ao Senhor na sua casa, o seu povo. E às vezes nós não queremos servir ao Senhor, porque nós não queremos desconforto para nós. Porque vai ter conflitos, são cabeças diferentes, ações diferentes, e você pensa nisso, não quero isso, não quero ficar sentado aqui recebendo. É assim? E assim nós estamos buscando autonomia, assim nós estamos dizendo, eu sou o meu rei. Amém, irmãos? Em quarto lugar, o fato de os eventos acontecerem em Belém é significativo. Porquanto na casa do pão, que faltou pão, no lugar que faltou pão, era onde nasceria Jesus Cristo, o pão da vida que alimenta as nossas almas, aquele cuja vida formaria um contraste com a vida de Elimeleque. Enquanto Elimeleque nos ensina o que não fazer em tempos de dificuldades e escassez, Cristo nos ensina o que fazer em tempos assim. Em tempos de crise, de decisão, nós não temos que olhar para Elimeleque, a não ser para aprender o que não fazer. Mas se queremos saber o que fazer, devemos olhar para Cristo e ver alguém que honra a Deus com suas escolhas, ver alguém que queria a glória de Deus, que veio para fazer não a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Já desde o início do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para um lugar de escassez, um lugar que não havia pão, um lugar que nem era terra de pão, que nem era casa de pão, que sempre foi lugar de escassez. Cristo foi conduzido para lá, depois de jejuar 40 dias, ele teve fome, tem escassez maior do que essa.
Qual foi a proposta do tentador? Transforma essa pedra em pão. Cristo, em outras palavras, é como se ele dissesse: eu não estou buscando prosperidade nem conforto. Eu não estou buscando o meu próprio bem. Eu vim para glorificar o meu Pai e fazer a sua vontade. Eu vim para honrar a palavra do meu Pai. Entende? Cristo não buscou o conforto do seu próprio estômago. Ele glorificou o Senhor fazendo a vontade do Pai. No Getsemane, irmãos, a escolha foi das mais difíceis a ser tomada. Imagina a alma de Cristo angustiada, com tanto sofrimento que ele haveria de experimentar, a fúria de Deus, a ira de Deus que desceria sobre ele na cruz por causa dos nossos pecados. Deus haveria de visitar Cristo em ira. A justiça de Deus haveria de ser satisfeita, aquilo cairia sobre ele. Ele estava ali, gotejando sangue no chão. Então ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ele para e diz: não seja feita a minha vontade. Ainda que eu sofra as aflições, a angústia, ainda que esteja doendo, ainda que eu quero conforto, que eu quero alívio, mas sobretudo eu quero a vontade de Deus. Aquilo que Ele quer para a minha vida é o melhor para mim. Ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que chorar, ainda que seja desconfortante. Entende? Então Cristo disse: passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu vim para glorificar o Senhor. Eu vou para a cruz. E ele foi para a cruz, com a coroa de espinho, furando sua cabeça, passou por toda a humilhação, como ele passou, foi apregado no madeiro, teve suas mãos, seus braços perfurados, seus pés, toda aquela humilhação para fazer a vontade do Pai, para nos dar salvação. Amém, irmãos? Para que nós o seguíssemos, para que nós seguíssemos os seus passos, honrando e obedecendo o Senhor. Cristo nos ensina que, sobretudo, nós devemos andar pela fé. Ela deve ser o elemento motivador de nossas escolhas, irmãos. Devemos ter como prioridade em nossas vidas fazer a vontade de Deus, ainda que isso custe o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa prosperidade. Em quinto lugar, em certo sentido, nós nos identificamos com Elimeleque. Veja, Deus resgatou o seu povo do Egito e lhe deu a terra prometida para reinar sobre eles. No tabernáculo estava a arca que tinha, os querubins. Aquela arca era o símbolo do trono de Deus. A arca era colocada em um lugar e as tribos eram divididas ao redor da arca, de modo que a arca ficava no meio do povo, onde o povo estava acampado. Isso significa que Deus estava sentado, reinando sobre o seu povo. Então Elimeleque se chamava Deus é o meu rei. Essa era a relação de Deus com aquele povo. Deus era o Deus daquele povo, Deus era o rei daquele povo. Nós nos identificamos com Elimeleque da seguinte forma: conosco não é muito diferente, porque Cristo nos resgatou do pecado com sua vida, morte e ressurreição, e em seguida ele ascendeu aos céus para se assentar no trono à destra de Deus Pai, nas maiores alturas, para poder reinar sobre a sua igreja, para poder reinar sobre o seu povo. E nós somos chamados de cristãos, irmãos. Esse termo aponta para essa relação que nós temos com o Senhor. Nós somos dele, nós somos de Cristo.
Ele é o nosso Deus. Ele reina sobre nós. Ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. A questão é se tomaremos a Cristo como rei em nossas escolhas, ou se preferiremos ser autônomos como fez Elimeleque. Como é, irmãos, que você está fazendo? Como é que você tem feito as suas escolhas? Você tem tomado Cristo como rei, você tem sido o próprio rei de sua vida. O que tem influenciado as suas decisões é o desejo por lucro e por prosperidade, ou é o desejo pela glória de Deus? O seu alvo é a felicidade nesse mundo ou a glória de Deus? Pense sobre essas coisas, reflita sobre isso. Em último lugar, você que não é um cristão genuíno, neste momento, uma escolha está diante de você. Você pode permanecer em sua vida de pecado, servindo a si mesmo, buscando a alegria passageira aqui dessa terra, ou hoje mesmo, você pode entregar-se a Cristo e viver para a sua glória, desfrutando dele e experimentando a alegria eterna. Faça a sua escolha e lembre-se que haverá o quê? E nesse caso, consequências eternas. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, bendito Senhor seja o teu santo nome. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que tu tens feito. Agradecemos pela tua palavra, pelo Senhor falar conosco, falar o nosso coração, falar aquilo que precisamos, tratar da nossa alma, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos por tudo isso. Pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o teu nome. Nos ajude, ó Deus, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque eu sei que quando estivermos diante das nossas escolhas e decisões, o nosso coração sempre procurará o nosso conforto terreno. Ó Deus, eu peço que nesse momento o Senhor traga a nossa memória que nós somos cristãos, que tu és o nosso rei e que nós devemos ser guiados e conduzidos pela tua palavra, pela tua vontade e não pelo nosso coração, Senhor. Nos ajude, seja a tua bênção sobre o teu povo, nos dê uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém.